do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo para a realização da análise de mais uma lição das escolas bíblicas dominicais. Estamos vendo, meus irmãos, nesse trimestre, a lição que tem um título geral: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Essa lição aqui, que é escrita nesse trimestre pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus no estado do Rio Grande do Norte, estado esse onde estamos agora, ok? Temos aqui a coordenação do pastor Georgen do nosso setor. Convidamos você a participar conosco dessa análise da lição número 8 desse trimestre, que fala assim no seu texto específico: o avivamento espiritual no mundo. Então, aqui nesse título, nós já temos a ideia, meus irmãos, daquilo que vamos tratar na lição, tá certo? O avivamento ao longo da história, Vamos ver um ponto do avivamento no povo de Israel, chegando até o movimento moderno pentecostal. Então vamos fazer essa breve análise histórica sobre alguns momentos que houveram grandes avivamentos na história da igreja e também do povo de Israel, ok? Nosso textuário está lá em Ezequiel 47, versículo 5, que diz assim: E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Então, esse título aqui do nosso textuário, meus irmãos, esse texto aqui que nós acabamos de ler, é sobre aquela visão que o profeta Ezequiel teve, em que o ser celestial, que nós entendemos que era o próprio Jesus, tá, o conduzia ali nas águas purificadoras, que davam primeiro nos seus tornozelos, subiam para os seus joelhos, depois no seu lombo, depois ficou tão profunda que ele não conseguia mais andar, teria que atravessar a nado, ok? Águas purificadoras que mostram a restauração ali espiritual do povo de Deus. Essas águas purificadoras significa a ação do Espírito Santo realmente dentro do contexto da história do povo de Deus. A verdade prática nos diz assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, veja aí a ênfase que ele dá às águas aqui, o movimento do Espírito Santo, de Deus, essas águas que renovam o povo do Senhor em sentido espiritual. O mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Nós sabemos também que Ezequiel teve essa visão quando estava exilado na Babilônia, ok? E teve lá o seu ministério realizado lá, acordando o povo para essa grande realidade. Deus realmente estava efetuando o seu juízo contra o povo, mas também estava levando a uma mensagem de esperança. Então esse foi o contexto da mensagem do profeta Israel. Juízo, mas também uma esperança de uma restauração futura que nós conseguimos enxergar no livro de Ezequiel, lá no capítulo em que ele fala dos vales dos ossos secos. Amém? Meus irmãos, a leitura bíblica em classe está em Ezequiel 37. Querido professor, é necessário que você faça essa leitura na íntegra, ok? Porque esta leitura é a base central de toda a lição. Então é interessante que você faça na íntegra toda essa leitura com a sua classe. Amém? Chegamos aqui agora na introdução, meus irmãos. Então, já para resumir essa introdução, o nosso autor aqui, ele vai realmente discorrer sobre avivamentos ao longo da história. Ele cita aqui momentos do século XVIII, século XIX e do século XX, ok? Sobre avivamentos que aconteceram, ok? Ao longo da história. Então, já temos a ideia, já sabemos aquilo que a introdução da lição quer nos levar, quer nos trazer, quer nos informar. São realmente esses momentos de avivamento ao longo da história do povo de Deus.
ok? Chegamos aqui no nosso primeiro, Salomão, primeiro tópico, né? Só para enfatizar mais uma vez, né? Algo que era para eu ter dito no início, não falei, peço perdão para os irmãos. Eu me chamo Isaías Nascimento, sou professor das escolas bíblicas dominicais. Estou aqui com Salomão César, né, que é o nosso superintendente da nossa escola bíblica dominical, ok? Apresente-se também para a sua classe, tá? É necessário que você apresente-se também para os seus alunos. Meus irmãos, nosso primeiro tópico vai falar sobre o avivamento no tempo de Ezequiel, tá? Nós sabemos já que Ezequiel é aquele profeta, como eu já mencionei aqui, que foi levado para a Babilônia durante aquela invasão que houve, ok? Ele é conduzido para a Babilônia e tem lá, somente na Babilônia, o seu ministério, né, a partir do momento que ele completa os seus 30 anos, como era estabelecido aos sacerdotes. Nós sabemos que Ezequiel ele vem de uma linhagem de sacerdotes. Então, ele também era sacerdote. Ele só inicia o seu ministério sacerdotal e também profético após os 30 anos de idade e lá no contexto do exílio babilônico, em que o povo estava ali sofrendo realmente, ok? A mão pesada do Senhor, porque outrora havia pecado contra Deus de uma maneira tão grande e não havia se arrependido, muito embora antes do exílio babilônico, Deus levantou Jeremias, que foi contemporâneo de Ezequiel, ok? Para fazer com que o povo acordasse antes que acontecesse esse exílio. Mas o povo não deu ouvidos à voz de Deus que era falada através do profeta Jeremias. Então, aconteceu que Nabucodonosor invade realmente ali Judá, também Israel, e os conduzem cativos para a Babilônia. E é lá que se dá o grande ministério desse profeta, do profeta Ezequiel, que, como eu já falei para os irmãos, é uma mensagem às suas profecias, ok? A sua grande palavra para o povo era direcionada a um juízo, a um castigo de Deus, mas também era uma mensagem de esperança. Esse era foi o grande contexto, o grande resumo, ok? Do ministério desse grande profeta, do profeta Ezequiel, que estava também exilado na Babilônia. Mas mesmo assim, lá Deus o levanta para trazer essa mensagem para o povo de Israel. Isso nos mostra que Deus, ele cumpre as suas promessas e nunca abandona, Salomão, o seu povo, independentemente do que aconteça. Deus está no controle da história e ele mostrou isso aqui nesse contexto do ministério do grande profeta Ezequiel. O segundo ponto, a paz do Senhor, o segundo ponto do primeiro tópico vai falar sobre o Vale de Ossos Secos. É o segundo ponto, que é o tema desse segundo ponto. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do Vale de Ossos Secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Como Israel se encontrava naquele momento, Vale de Ossos Secos. O texto diz sequíssimo. Então, eles estavam no estado de calamidade mesmo. Como Israel se encontrava, o Vale de Ossos Secos representava exatamente como eles estavam. E para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre esses ossos. E havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Quer dizer, a promessa de Deus foi para que esse avivamento alcançasse todo o estado de Israel, nacional mesmo. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre e uma visão. Quer dizer, ali já era mostrando o avivamento que já ia acontecer na sequência. Diz aqui, lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 10, diz assim: e profetizei com ele, e me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Era já uma profecia mostrando a chegada desse grande avivamento. Era chegado um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel.
Mas isso, irmão, só acontece esse avivamento porque há um arrependimento nacional. O povo de Israel se arrepende do estado que eles se encontravam, dessa caminhada que eles estavam caminhando sem Deus, longe da vontade do Senhor. Então, quando Ezequiel mostra ali o estado que eles se encontram, então eles se arrependem, então há esse avivamento. Então, é preciso reconhecer o erro, é preciso se arrepender para que haja esse avivamento. Amém, meus irmãos. Chegamos aqui no nosso terceiro subtópico, ok? Eu vou fazer aqui, meus irmãos, e Salomão, o terceiro subtópico, já vou entrar aqui também no tópico segundo, amém? Para darmos continuidade. Meus irmãos, o terceiro subtópico é muito interessante quando ele fala sobre essas águas purificadoras, ok? Existe uma divergência teológica sobre a atuação, sobre quando e como se deu toda essa questão, tá? Está lá o nosso profeta, tem aquela visão espiritual de um ser celestial. Esse ser celestial, nós entendemos que era o próprio Jesus, ok? Uma teofania ali do próprio Deus, tá? Teofania é o aparecimento do Senhor em alguma forma, tá? Então, aqui o nosso profeta tem essa visão de águas que vão crescendo ao longo que esse ser celestial mede, e essas águas vão crescendo. Existe, meus irmãos, uma interpretação muito interessante que joga essa questão lá para o futuro, quando o Senhor restaurará realmente o seu reino aqui na terra com Israel, ok? Então, lá para o milênio, quando haverá o reino do Senhor aqui na terra, ok? Quando ele entrar no templo aqui na terra também e reinar sobre todas as nações, então essas águas purificadoras irão tomar as nações, trazendo um novo panorama realmente terrestre para todas as nações, ok? De acordo com essas águas purificadoras que toma toda a planície ali, realmente, o que irá ainda existir nessa restauração espiritual. Então, essas águas purificadoras, existe essa interpretação que ainda vai acontecer, algo futurista, né? Interpretação futurista em relação a esta situação. Chegamos aqui no segundo tópico, que fala sobre os grandes avivamentos pelo mundo, né? Citamos na nossa introdução que a nossa lição ia discorrer sobre avivamentos. Vimos até agora a questão do avivamento que Deus realizou na nação de Israel quando levantou o seu profeta, dentro do contexto ainda ali do exílio babilônico, ok? O povo foi restaurado após exílio, o povo voltou para a sua terra, aquilo se cumpriu em partes, né? Da restauração nacional, a questão do Vale dos Ossos Secos finalizando, ok? Tem também o seu cumprimento com a restauração nacional de Israel, aqui, né, já em 1947, 48, 49, ok? Quando foi realmente escrita ali a declaração de independência de Israel, Israel retornando mesmo ali, sendo uma nação. Então, também faz ênfase a esta situação. Vimos aqui a questão do povo de Israel. Agora vamos ver, meus irmãos, no contexto da igreja, no contexto realmente aí do povo de Deus, da igreja, tá? Os grandes avivamentos pelo mundo. Então, o nosso autor aqui, ele cita o avivamento na Europa, ok? Ele cita a Alemanha, ele cita a Inglaterra e também nas Américas aqui, ele cita os Estados Unidos também, que Salomão irá dar ênfase a isso. Vou ficar aqui na Europa, meus irmãos. Então, ele fala sobre a Alemanha, ok? Ele fala sobre a Inglaterra, ele cita aqui John Wesley, George Whitefield, né? E também outros grandes pregadores que o Espírito Santo usou, ok? Combatendo o pecado, combatendo o formalismo também. País de Gales também, tá? Ele também cita aqui grandes homens e pessoas que se levantaram para Deus levantando mesmo para usar, para trazer um novo avivamento para aquele continente europeu, tá? O tempo passa, ok? Essas grandes personalidades se vão,
outras pessoas com o mesmo sentimento não dão continuidade e o nosso continente europeu, infelizmente, está decaído quase por completo, por que não dizer completo, realmente decaído de maneira espiritual. Oremos para que Deus levante mais irmãos moráveis, como levantou na Alemanha, que Deus levante mais o Wesley e o Whitefield também, como ele fez na Inglaterra, e que Deus também levante mais e mais pessoas que ele fez em toda a Europa, meus irmãos. O continente europeu, o velho continente, precisa das nossas orações, precisa da intervenção divina. Agora, nós também entendemos, meus irmãos, que tudo isso, esse momento atual no continente europeu, né, que também chega também ao nosso continente americano, né, a gente não pode negar isso, está dentro também do contexto que Deus realmente estabeleceu na sua palavra. Né? A gente sabe que virá uma grande apostasia, depois virá o anticristo e tudo que está na Bíblia irá acontecer. Mas nós devemos orar pela paz, ok? Então, esse é o grande resumo daquilo que Deus fez no continente europeu, Salomão. No segundo ponto, nós vamos ver sobre nos Estados Unidos, que também Deus tinha também um projeto para os Estados Unidos, para crescer e fazer os Estados Unidos crescer dentro do avivamento de Deus. E ele aqui dá dois exemplos de dois grandes homens que promoveu esse avivamento. Ele fala que houve vários avivamentos na grande nação americana. Finney foi usado por Deus por um grande despertamento espiritual. Ele foi usado por Deus para fazer esse despertamento espiritual, esse avivamento. Ele diz aqui também, teve grande influência, como Morgan também, no movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno na presença de Deus, contra uma vida morna, que dominava muitas igrejas evangélicas naquele tempo. Então, devido às igrejas estar com esse pensamento e esse modo de viver morno, Deus levanta esse grande homem para combater essa mornidão que existia naquela época. Então foi esses dois grandes homens que trouxe esse avivamento, claro, proveniente de Deus. Ele foram só homens usados por Deus para fazer promover esse despertamento espiritual, mas é isso. Amém, meus irmãos. Ainda aqui nos Estados Unidos, né? Estamos chegando aqui nas raízes do avivamento pentecostal. Aquilo que todo crente pentecostal, aquela história que todo crente pentecostal conhece, aquela questão que do grande avivamento ali que Deus trouxe, o batismo no Espírito Santo, depois o estabelecimento da igreja ali, ok? Pelo Seymour, né? Em Los Angeles, na Rua Azusa, e inicia-se ali, meus irmãos, realmente o movimento pentecostal moderno, né? Digamos assim, século XX já estamos falando, estamos aqui no século XX, tá? Então, Deus usou grandes homens para essa grande obra, tá? De mais um avivamento, agora nos Estados Unidos, e impactando, Salomão, todo o continente americano, não ficando somente lá nos Estados Unidos, mas saindo de lá, impactando todo o continente americano e mostrando que o mesmo Espírito que atuou lá em Atos capítulo 2, também atuou aqui já no século XX, ok? Com essas pessoas que na Rua Azusa buscavam o batismo no Espírito Santo, e o Espírito Santo assim os enchia com o sinal específico do batismo no Espírito Santo, que é o falar em línguas, esse revestimento de poder, ok? A segunda bênção que o crente que busca o Senhor recebe, ok? Que é o batismo no Espírito Santo com ênfase nas línguas estranhas. Então, isso aconteceu na Rua Azusa, ok? 312, em Los Angeles, ok? Já no século XX, que impactou todo o mundo, Salomão. Amém. Vocês estão vendo o que o avivamento faz, não é isso? Quando a igreja busca o avivamento, ela é impactada pelo poder de Deus. Ela faz a diferença mesmo. Vai contra tudo, contra todos.
É isso que precisa a igreja hoje, buscar esse avivamento. O terceiro tópico da lição tem como tema: os avivamentos mudam a história. Então a gente vai ver que todo o país ou a cidade que teve avivamento mudou a história, sim, e mudou para melhor. Primeiro ponto diz assim: impacto no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos do mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Por que esse impacto? Porque mudou a história, mudou a economia, mudou a cultura. Porque é o que o poder de Deus faz. Ele muda, ele transforma para melhor. Aquilo que estava perdido, que não é da vontade do Senhor, passa a ser uma oferta agradável a Deus. Por isso que muda. Eles aqui poderiam citar vários exemplos, mas eles aqui ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. No contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre a igreja histórica, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegando no Espírito Santo. Então, a mudança veio daí, aonde o racismo tomava conta, a gente via a negros, brancos, pardos de várias cores, adorando a Deus dentro de um templo, falando em línguas estranhas. Foi essa mudança que o poder de Deus fez. Então, pode acontecer isso hoje? Pode. Basta as pessoas querer esse avivamento, buscar o avivamento. Diz assim a lição: só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécie. Então, só um verdadeiro avivamento, irmãos, ele remove, ele quebra as barreiras, quebra as lacunas que existem, ele une as pessoas, ele nos transforma em seres adoráveis a Deus, que a gente possa fazer, que a gente faz coisas que chegam como um cheiro suave às narinas de Deus. Isso é um verdadeiro avivamento que deve ser feito e foi impactou o mundo e mudou o país, mudou cultura, mudou a economia. Só acontece com o verdadeiro avivamento, irmão Isaías. Amém, meus irmãos. Chegamos agora aqui no nosso segundo subtópico. Só vale dar uma ênfase numa situação que é muito importante em relação a avivamento. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui na lição, tá? O que aconteceu ao longo da história em relação ao avivamento. Porém, o avivamento ele tem um objetivo, ok? Teve o objetivo com a nação de Israel, que era trazer mais uma vez o povo à realidade espiritual que eles estavam ali vivendo e para essa mudança nessa realidade, ok? Ao longo da história da igreja, também o avivamento trouxe essa questão também, tá? De fortalecimento do povo, tá? Porém, meus irmãos, existe uma situação muito interessante que a igreja, quando é avivada, o crente, quando é avivado, existe um direcionamento do Espírito Santo para a realização de uma determinada obra aqui na terra, ok? Deus não vai meramente derramar o seu Espírito sobre a igreja para que a igreja continue na inércia. Não. O avivamento tem esse objetivo de fazer a igreja crescer, de fazer a igreja caminhar, de fortalecer a igreja, de chamar a igreja para uma nova realidade e fazer com que a igreja alcance mais e mais almas. Então, uma característica de uma igreja avivada é aquela igreja que evangeliza, Salomão. Uma igreja que evangeliza, que faz a obra de Deus, esta é uma igreja avivada. Esta é uma igreja que está realmente sendo conduzida pelo poder do Espírito Santo. E não podemos perder isso de vista. Eu não sou avivado para ficar em quatro paredes inerte ali, não. Mas eu sou avivado para fazer a obra do Senhor. E isso me fortalece. Meus irmãos, chegamos aqui, vamos falar agora sobre a geração depois dos avivamentos. Então aqui o nosso autor, ele disse que aconteceu todos esses avivamentos, ok? Com John Wesley, Whitefield, na Rua Azusa também, mas com o passar do tempo a coisa decaiu.
porque não houve sucessores, pessoas com o mesmo ímpeto para buscar ali a face do Senhor e para fazer essa obra de Deus, ok? Então, o nosso autor aqui, ele diz que o Espírito Santo é o mesmo e deseja reavivar o seu povo, amém? Então, aquilo que aconteceu na Rua Azusa, aquilo que aconteceu na Inglaterra, aquilo que aconteceu no país de Gales, aquilo que aconteceu na Alemanha, meus irmãos, também pode acontecer em nossas vidas. Basta que busquemos o poder do Espírito Santo para que nós, a partir daí, a gente realmente possa fazer a obra do Senhor. Esse revestimento do poder tem essa finalidade, capacitar o crente, capacitar o cristão para a realização de uma obra aqui nessa terra. Então temos que ter isso em ênfase, bem realmente clara em nossas vidas. Buscar o Senhor, Deus e o seu poder, sabendo que Deus tem uma obra com cada um de nós. Conclusão, irmãos, sobre essa lição é bem simples de entender. Deus quer operar nas igrejas. Deus quer fazer essa mudança na igreja. Derramar esse avivamento nas igrejas. Promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas. Entretanto, ele diz aqui, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverança, fervor, sabendo que todo esse, quando houver esse avivamento, ele vai trazer uma identidade, mostrar através de quê? Dos sinais, milagres, prodígios, maravilhas. É sinal que ali, na igreja, foi derramado o poder de Deus, o avivamento. Mas Deus quer encontrar, primeiramente, um coração fértil, um terreno fértil, que a sua palavra possa trazer transformação de vida. Vida no altar, a oferta limpa, purificada, santa, um culto racional, certo? É isso que ele quer. Parece que hoje nos cultos estamos tirando Cristo do centro. Os cultos são mais de louvores, ficando só 10 minutos, 20 minutos para a palavra de Deus. Mas a palavra é essencial no culto. Ela é a primazia, ela tem que ser, ela é o foco principal, que é a palavra de Deus. É Cristo no centro. Precisamos voltar a esse primeiro amor. Precisamos voltar a essa prática para que Deus possa derramar esse avivamento em todas as igrejas e possa haver transformação de vida e a igreja do Senhor possa impactar o mundo, não só um país, um estado, não, mas o mundo. Amém? Com isso concluímos essa lição. Já te espero na próxima aula. Já de antemão eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição, certo? É de suma importância. Quando você deixa o like de joinha que gostou, tá aí embaixo, o like de joinha, aí o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante, assim vai passando para outras pessoas e assim, irmão Isaías, o evangelho ele é proclamado a toda a criatura. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.